Ora, bem-vindos a mais um vídeo, desta vez dedicado às alterações climáticas e que vou tentar demonstrar-vos ahm, as falácias que estão por trás das mesmas. Neste momento estamos a ver aqui um gráfico que foi retirado de, de dados oficiais que mostram a evolução da temperatura dos anos 1880 aos anos 2020. E, como é óbvio, temos um aumento gradual da temperatura, sendo que nos últimos anos parece intensificar-se. Desde já chamar a atenção que estas temperaturas, com certeza de 1880, 1920 a 1940, não seriam temperaturas registadas por satélite, seriam registadas em bases terrestres, portanto em estações terrestres, e por isso há com certeza aqui alguma dificuldade em estabelecer um paralelismo entre os valores registados nesta altura com os valores registados atualmente. Mas pronto, mas aqui o que é certo é que temos realmente aqui um aumento da temperatura. Vemos que esse aumento da temperatura parece, de alguma maneira, coincidir também com o aumento do dióxido de carbono, que tem vindo também a registar ao longo dos anos um aumento, embora não seja exatamente da mesma forma, e de chamar a atenção aqui para esta quebra por volta de 2020, que será devida eventualmente à pandemia e que iria confirmar também uh, portanto, a relação que existe entre as emissões humanas e a concentração de dióxido de carbono, mas seja como for, seria de esperar que a pandemia estendeu-se de 2020 a 2021, 2022. Seria de esperar que isto fosse um bocadinho mais prolongado, mas pronto, seja como for, pode não ter o rigor que deveria ter e podemos assumir que sim. Ora, uma das coisas que nos têm sistematicamente dito é que este aumento de temperatura resultante deste aumento do dióxido de carbono atmosférico e que resulta do consumo de combustíveis fósseis, que, como podem ver aqui, uh, tem vindo a aumentar ao longo dos anos e em 2022 neste momento, em 2022, nós já estamos em 2025, mas tem vindo sempre a aumentar e por isso esta ideia de que temos que reduzir as emissões e que estamos a chegar a um ponto de não retorno acaba por ser uma ideia peregrina, porque obviamente que tal não será possível, porque mesmo que a Europa e os Estados Unidos, outros países do Ocidente, cortem as suas emissões, o que é certo é que a nível mundial temos sempre um acréscimo das emissões. E por isso as nossas reduções terão pouco ou nenhuma importância no aumento da concentração do dióxido de carbono. Há também a questão que, que por acaso não tenho aqui o gráfico, mas vou tentar ainda obter, que fala sobre a relação entre o aumento da temperatura e do dióxido de carbono, mas na verdade, se nós formos a ver os gráficos, existem, alguns existem, verificamos que o aumento da temperatura precede o aumento do dióxido de carbono, da concentração de dióxido de carbono. E por isso, assim sendo, o aumento da temperatura é a causa e não o efeito do aumento do dióxido de carbono. E isso é facilmente explicável, porque aumentando a temperatura, aumenta a temperatura da água do mar, que é um dos principais reservatórios de dióxido de carbono, como é de imaginar, dada a sua quantidade. E então o que acontece é que o dióxido de carbono é menos solúvel numa água mais quente do que numa água mais fria. E por isso, se a temperatura sobe, o dióxido de carbono que está retido numa forma dissolvida na água do mar
acabará por ser libertado e, portanto, será a sua consequência. Será não a sua causa, mas a sua consequência. Ora, uma das coisas que nos têm dito é que o, o aumento da temperatura tem vindo a conduzir a um aumento dos fenómenos climáticos extremos. Ora, vamos lá ver se realmente é assim. Então vamos pegar, no caso dos tufões, este é um gráfico que eu obtive a partir dos dados oficiais disponibilizados no, num dos sites japoneses. E aquilo que nós vemos aqui, se vocês quiserem confirmar noutras fontes, eu infelizmente não tenho aqui o site, mas é fácil de verificar. E aquilo que nós vemos é que o número de tufões nos últimos anos ah, tem-se mantido relativamente estável. E, portanto, não há propriamente aqui nenhuma tendência de aumento. Em relação aqui aos furacões, portanto, tufões é na costa Pacífico, na costa ocidental do Pacífico, e, e, os, e os furacões estão no Atlântico. Então, o que nós vemos aqui é que temos aqui três tipos de acontecimentos atmosféricos, eventos atmosféricos. São as tempestades, os furacões e os grandes furacões. Ora, se nós esquecermos aqui as tempestades, porque as tempestades no passado, sem haver ainda satélites, se vocês repararem aqui, 1850, 1860, portanto, toda esta, todo este conjunto de anos que segue por aqui fora, só até muito recentemente, só a partir basicamente dos anos 60, 70, é que começaram a existir registros satélite. E por isso é normal que muitas tempestades que não chegassem à Terra, não fossem visíveis ou fossem visíveis até de barco, mas o trânsito de barcos também era muito mais reduzido e, portanto, é natural que o número de tempestades no início fosse menor pelo seu, pela sua dificuldade de observação do que mais recentemente. Mas mesmo assim verificamos que não há, mesmo tendo em consideração isso, verificamos que de facto aqui nos últimos anos e a partir do momento em que de facto começa a haver uma maior capacidade de registro, vemos que o número de tempestades tem mantido estável. Se nós compararmos os furacões, que já são mais visíveis, vamos ver aqui a vermelho, vamos vendo que também não existe propriamente, embora isto só vá, acho eu, até 2010, 2015, só vai até 2015, mas em 2015 já se falava abertamente das alterações climáticas e aquilo que vemos é que não há nada de significativo. Se fizéssemos uma análise estatística, não haveria nada de significativo. Há sempre pontos altos, há aqui de facto um ponto alto, mas também há pontos mais baixos e aqui há pontos altos e atrás também há pontos altos e, portanto, altos e baixos é o natural e não há aqui de maneira nenhuma um evidente aumento do número de furacões. Se formos para os furacões que realmente são grandes furacões, vamos ver aqui a rosa ou a roxo, e como era de esperar, estes sim têm uma maior visibilidade e, e aquilo que verificamos é que realmente aqui no passado, aqui nos anos 1900, parecem existir menos, mas mesmo assim ainda temos aqui a questão também da população que existia nos Estados Unidos e, portanto, a percepção dos furacões também e dos seus estragos também não seria a mesma. E aquilo que vemos é que realmente não se vê, bem por aqui, não se vê grande diferença no número de furacões. Mantém-se aqui pelos 5, às vezes vem aqui um bocadinho mais alto, aqui estará um bocadinho mais baixo, mas em termos estatísticos, e não se esqueçam, para nós avaliarmos a significância
das diferenças, temos que fazer análises estatísticas, e se fizéssemos aqui uma análise estatística, iríamos verificar que não era de facto de todo significativo. Ora bem, mas o que é certo é que dizem que há um aumento de eventos climáticos extremos e apontam-nos, eu por acaso não tenho aqui esse gráfico, ia ter, mas dizem-nos que não há, que há um aumento de secas, de cheias, de todas essas coisas. E parece-me ser verdade, porque de facto somos inundados com uma série de notícias acerca desses eventos. Mas será que isso realmente corresponde à realidade? Então aquilo que eu fui fazer foi um trabalho exaustivo para vermos um outro tipo de fenómenos que não têm a ver com fenómenos climáticos, têm a ver com outros tipos de fenómenos que não dependem do homem. E um desses fenómenos são exatamente os sismos. E então vamos ver o que é que acontece aqui em relação aos sismos. Estes valores foram retirados, portanto, de um site também oficial, da UGS, Estados Unidos. São os sismos que são contabilizados. E reparem uma coisa interessante. Se nós formos a ver, desde o início, desde 1949, e eu devo dizer que isto deu muito trabalho para compilar estes dados, mas desde 1949 parece que havia poucos sismos, ou relativamente poucos, e a partir dos anos 2000, os sismos parecem ter aumentado. E aqui ponho a questão, então, mas será que a atividade humana provoca também sismos? Bom, é certo que algumas atividades, nomeadamente a construção de barragens, etc., poderão provocar. Mas à partida não é isso que acontece. E juntando a isto, vamos ver o que acontece com o vulcanismo. Ora, e com o vulcanismo, não há não estar. Vamos ver este gráfico muito interessante, que nos mostra uma coisa extraordinária, que é que o número de, de vulcões ativos por ano tem aumentado. Ora, que coisa mais estranha, isto parece, de facto, até coincidir com o aumento de dióxido de carbono ou com o aumento de temperatura. Portanto, será que o aumento de dióxido de carbono e o aumento de temperatura têm a ver também com o aumento de sismos? Será que o dióxido de carbono faz aumentar o número de sismos? Aliás, não é de sismos, de vulcões. Estou a dizer sismos, mas estamos a falar aqui em vulcões. Ora, na verdade, seria o contrário, porque os vulcões emitem dióxido de carbono e então talvez tivéssemos aqui a explicação do aumento de dióxido de carbono. Tínhamos aqui o aumento de vulcões, de vulcanismo, e por isso os vulcões, ao emitirem dióxido de carbono, teríamos também o aumento do dióxido de carbono. E, portanto, o dióxido de carbono não teria nada a ver com as emissões humanas, mas sim com o aumento do vulcanismo. E isto, numa análise simplista, era facilmente uma coisa que poderíamos concluir. Mas há aqui um pormenor muito interessante, que é esta linha a tracejado, que é a linha da população. Portanto, a outra linha, preto, são os vulcões ativos por ano, mas depois temos aqui a população. E se formos a ver aqui outro gráfico, ainda se torna mais esclarecedor, porque estamos a comparar o número de erupções, tendo em consideração a sua dimensão, pronto, a sua espetacularidade, a sua intensidade, digamos assim, embora a intensidade seja um termo mais adaptado para si. E aquilo que vemos é que as erupções maiores, com uma emissão de materiais piroclásticos e de lavas, etc., maiores que 0,1 km cúbicos, mantêm-se mais ou menos iguais. É basicamente igual. Mas o conjunto das erupções aumenta. Ora, o que é que isto significa? Isto significa exatamente aquilo que explica também esta noção de que as cheias, as secas e essas coisas todas têm vindo a aumentar. Isto tem a ver, essencialmente, com a população. Porque à medida que a população aumenta, a quantidade de informação que nós temos
sobre os acontecimentos e à medida também que a tecnologia de informação aumenta, a quantidade de informação e de monitorização aumenta, a quantidade de informação que nós temos sobre os acontecimentos, quer sejam meteorológicos, quer sejam, neste caso, ah, sismos, neste caso de vulcões, aumenta também. E por isso não é que tenhamos aqui um aumento do número de vulcões ativos, porque se fosse assim, estas erupções também teriam um aumento, mas elas mantêm-se constantes. E porquê esta diferença? Porque as erupções grandes sempre foram visíveis. As grandes erupções acabaram por ter sempre registros ao longo da história. Mas as pequenas erupções, muitas delas não são visíveis, não são perceptíveis, porque havia uma população menor, porque os meios de monitorização eram menores e eram mais deficitários em termos de qualidade. Não tínhamos satélites, não tínhamos nada dessas coisas. Mas à medida que o conhecimento aumenta, as pequenas erupções que de outra maneira não eram perceptíveis, e atenção que esta Krakatoa, esta coisa, são as grandes erupções que também estão representadas cá em baixo, portanto não é por estar aqui em cima que não esteja cá em baixo, está aqui também, ok? É o Monte Pelé, está aqui, é a mesma coisa. E portanto, as grandes erupções, aliás, todas as erupções, e as pequenas em particular, passam a ser observáveis, passam a ser quantificáveis, e então o que nós temos não é que haja um aumento de erupções, mas é que há um aumento da percepção dessas erupções. E por isso mesmo é o que se passa aqui. Temos que o aumento da população e o aumento das tecnologias utilizáveis na detecção de fenómenos faz com que tenhamos, de facto, ah, um conhecimento, um conhecimento cada vez maior sobre estes fenómenos. E por isso, quando nos dizem que há cada vez mais, há uma intensificação dos fenómenos atmosféricos extremos, o que é verdade é que, se nós formos a verificar, os dados que temos mais atuais, tal não se verifica. Já falei da questão do facto das tempestades terem sido depois adicionadas, mas basicamente as coisas se mantêm iguais. É natural que haja picos de vez em quando. Se nós fôssemos aqui atrás, aos anos de 1700 ou de 1600, provavelmente identificaríamos aqui também alguns picos, mas em termos gerais e sobretudo aqui nos vermelhos e nos roxos, vemos que se mantém semelhante. E no caso dos vulcões, dos tufões, como também vimos, ah, temos ainda uma maior constância. Eu até diria que numa análise simplista, novamente, não numa análise estatística, numa análise simplista, mas teríamos aqui uma redução. Aparentemente, uma redução e não um aumento. E pronto, basicamente era isto que eu vos queria dizer. Aqui está também, novamente, os sismos. Os sismos não aumentaram porque aumentou o número de sismos, embora estes últimos anos, e devo alertar para isso, e até porque este é um canal cristão que fala da vinda de Jesus. E Jesus fala-nos do aumento de sismos e, de facto, nos últimos 2 anos especialmente, e este ano em particular, se vocês forem verificar, façam uma pesquisa no Google e vão verificar que o número de sismos, sobretudo o número de sismos acima de cerca de 5 de magnitude, 4,5, 5 de magnitude, tem sido realmente muito grande quando comparado com anos anteriores. Mas, comparando, como eu estava a dizer, com o habitual, estes anos têm sido excepcionais, mas comparando com o habitual, nós vemos também é que parece que os sismos aumentam, mas na verdade não aumentam. O que acontece é que a sua detecção aumenta também. A capacidade da sua detecção também aumenta. E por isso há esta falácia ah, de associarmos as alterações climáticas ao aumento dos eventos climáticos extremos, porque para isso também teríamos que associar
as mesmas alterações climáticas ou aumento de sismos ou aumento de vulcões, o que seria também complicado, até porque, se nós formos, como eu já disse, por aí, também podemos justificar o aumento de dióxido de carbono pelo aumento dos episódios vulcânicos, que, como se sabe, são episódios em que se libertam enormes quantidades de dióxido de carbono. Mas nada disto é apresentado, todos os estudos que são feitos ou apresentados, sobretudo nos meios de comunicação tradicionais, escamoteiam toda esta informação, não há de facto uma informação séria sobre estas coisas. Uma das coisas que também não se fala nem se estuda é a contribuição da, da água que é libertada nos fundos oceânicos, nas fontes termais, porque ainda recentemente se descobriu que, afinal de contas, no manto existe uma grande quantidade de água aprisionada sob a forma de minerais e que essa água é também libertada nos rifts, nas dorsais oceânicas, que cobrem milhares e milhares de quilómetros, e nunca ninguém contabilizou propriamente a quantidade de água que é libertada nessas fontes, e por isso não se sabe ao certo também se o aumento, o pertence aumento do nível do mar, não é pertence, porque ele tem de facto aumentado, não tanto se calhar como dizem, mas tem aumentado, mas não se sabe qual será a verdadeira contribuição desses fenómenos. E por isso o que há a registar aqui é que isto é um tema extraordinariamente complexo, não se pode tirar conclusões precipitadas, há muita coisa em causa e aquilo que se tem verificado é que se tiram conclusões precipitadas e são tão precipitadas que nunca acertam, porque dizem sempre que num ano acontecerá isto ou aquilo, que deixará de haver gelo, que passará a haver gelo, que deixa de haver os polares, que há aumento dos, dos furacões, etc. E, como vocês veem, não é a realidade. Interessante também é ver que, por exemplo, a nossa estratégia nacional para a ação contra as ações climáticas, em nenhum lado prevê, por exemplo, o recuo de determinadas estruturas junto ao mar, nomeadamente portos. Pelo contrário, estão previstos alargamentos de portos, e há a instalação de novas estruturas junto ao litoral, por exemplo, de data center, ainda há pouco tempo em Sines e outras situações que não fazem sentido, porque se nós estamos a pensar a longo prazo, e ainda para mais se nós consultarmos os sites oficiais que prevêem o aumento do nível do mar, vamos verificar que muitas destas instalações que agora se pretendem instalar irão estar situadas ou irão estar dependentes de instalações que irão ficar debaixo d'água, de acordo com as projeções. E, portanto, não faz sentido nenhum que uma estratégia nacional para o combate às alterações climáticas não se debruce sobre estas questões dos fenómenos extremos, afinal toda a gente fala deles, do aumento do nível do mar, e não preveja o recuo de infraestruturas vitais para o interior, para evitar uh, uh, portanto, os problemas resultantes do aumento do nível do mar e dos fenómenos extremos normalmente associados ao mar e às tempestades marítimas, e por isso nada disto faz sentido e só se vê por aqui. Tudo isto não visa mais do que criar uma situação de medo que propicie também a obtenção de fundos e de receitas, nomeadamente de impostos, que são sempre os mesmos a pagar. E pronto, e ficamos por aqui. Agradeço a vossa atenção, espero que tenham pronto, percebido realmente o que está em jogo e estou sempre disponível para qualquer pergunta e qualquer esclarecimento. Obrigado.